Dos residentes, onde é que se encaixa os internos? Tipo, Como vocês Tem certeza que você quer saber? aqui, nós já te falei, Não, mas vai faça lá. amizade, ninguém vai gostar de interno, cara. Você tem certeza? não, mas assim, eles esperam um mínimo Muito de alguma que- coisa dos internos ali. Espera, que vai embora. Né? E na minha formação, mesmo em casa, minha mãe foi diretora de colégio estadual há muitos anos, né? Foi professora há muitos anos, né? E para mim chegar nesse ponto e ser um professor e chegar lá e conversar, eu não me considero muito um professor, eu considero mais um monitor, tipo um R2. Você está ali nem no R1 nem no R3, você está aprendendo a todo momento, essa é a minha mentalidade, né? A todo dia quando eu vou pegar um livro para estudar, né? Todo dia dar uma leitura em um artigo científico, né? Isso aí que vai te motivando, né? Eu fazia, economizava até na Xerox. Então eu morava numa república com uns 4, 5 colegas, estudavam muitos colegas de São Paulo do Paraná, e eu só ia fazer o seguinte, assistia a aula, eu assistia 75% todas. Na frente lá, e ficava, nossa, tava lá, né? Nossa! Na hora todo mundo daquela semana de prova, comprava Xerox, comprava livro e tal, e eu só guardando o dia do Xerox, guardando o dia do livro. Na hora da prova, você não vai estudar? Não, tá tranquilo e tal. Então eu ia fazer a prova com aquilo que tinha assistido na sala de aula. Pronto, 75% das aulas. E só fazendo a prova com aquilo que você assistiu nas aulas. Meu Eles Deus. tiraram 75% da prova. 75% da prova. Eu não tava aqui hoje. Aí qual que era? Ele fazia 75% da prova. Nunca. E com esse material que eu tinha, eu só conseguia fazer 45% da prova no máximo. Mas era o mínimo que precisava para ir para a prova final. Essa é a jogada. Vai somando. No final já? Todas. Time bom vai pra final. Não, vai dar tudo que a faculdade vai oferecer. Não, e qual que era a jogada? Quando chegava na prova final, a galera que estudou ia embora, e aí começava uma semana, deixava a Xerox todas prontas, todas rabiscadas com as questões anteriores, sem pagar nada, e eu me debruçava naquilo. Aí eu não dormia mesmo, era uma semana de prova final. Né? Nessa tática aí eu fiz os 5 anos de faculdade, a parte teórica, e só reprovei em 2 matérias. Caraca, bicho. Que isso não seja assim. Você imaginando a galera assistindo esse podcast agora, velho. O senhor vai ganhar uma medalha de honra ao mérito. Prepara um presente pra esse menino aqui que nós temos que dar um treino. Você, que acabou de sair de 2 anos de REA, tomou um ferro na N1. Se você tem 40% da sua prova, está aqui. Você ainda tem salvação. Tem salvação. Só que não é tão tranquilo depois, no momento da salvação. Né? Porque fazendo isso, quando chegou no internato, e aí essa questão da carta de ir para Santa Casa, e eu saí de Vassouras, migrei para Niterói, no Rio de Janeiro. Então eu acordava ali pela manhã, pegava aquela barca famosa lá do Rio Niterói e chegava na Santa Luzia, onde ficava a Santa Casa. E na hora do internato, como é que funcionava? Tudo era oral, tinha que saber os exames todos de cor dos pacientes, tinha que saber realmente uma semiologia bem, né, na ponta da língua, saber fazer a parte semiotécnica, porque 2 leitos da enfermaria eram seus. E a reunião era 10 horas com os diretores daquela enfermaria. Aí, meu amigo, Confusão. Aí confusão. Porque o conhecimento era, né, escasso. era bem raso, né, a parte semiológica tinha, né, a desejar, e aí eu senti... muito não, e aí cacete, tudo... Sim. Tanto é que, poxa, eu tive que estudar muito no internato, né, para não passar vergonha, né, porque você passa vergonha, né. Vem cá, examina aí a manobra tal. Qual que é o sinal de Murphy? Murphy é aquele ator, era um negócio. Pontos de McBurry, o que é isso, McBurry? Era um negócio absurdo, sabe? Era uma coisa que não dava para saber. Aí eu comecei a estudar, né? Buscar isso. Então, uma coisa que eu não recomendo fazer. O que eu fiz, porque você vai sofrer em algum momento. Eu sofri no internato. Ainda mais quem for fazer a sua final. Diz que a prova é infazível. Não é assim. Não é assim. Diz que é. O backstage está indignado. Não, que O backstage tá puto ali, velho. Era desse jeito. O pessoal vinha com um cadernetinho e falava assim: ó, galera, é o seguinte, a prova do laboratório vale 10. São 3 questões do Arthur. Quanto que tem tirando as outras para dar 7?
Cara, a gente fez um curso lá, eu, o Jacobino e o Guilherme, tinha muito aluno que ia fazer prova sua, e eles estavam falando, cara, sua prova é infazível, assim. Não, a questão... Tipo, prova de residência, é a clínica médica, entrega pra Deus. Mas eu já entendi o que acontece, porque durante esse curso, o curso de patologia, por exemplo, ele é no curso, na fase de transição do básico para o clínico, né? O aluno tem aquela noção ainda de correlação clínico-patológica, e é justamente o que eu cobro. Não adianta você ter conhecimento, tem que saber aplicar o que você conhece. Né? E aí vem a correlação clínica, que é ler a história clínica numa prova prática, correlacionar com a lâmina, com a imagem, aquilo o aluno fica ainda meio perdido. Eu acho que é muito mais na técnica de fazer a prova do que na dificuldade das questões. Né? Eu tirei muito estresse quando eu tirei o microscópio da prova, porque o microscópio, o aluno chegava, esbarrava, a lâmina saía do lugar, acabou a prova, 3 minutos. Como é que ele vai colocar e corrigir o campo? Não, vamos colocar aqui a foto da lâmina. Adiantou alguma coisa? Adiantou alguma coisa, mas não né? Porque o aluno chega e vai olhar para a imagem. Ele tem que olhar, a gente está formando clínica, tem que olhar a história clínica e correlacionar com a imagem. Muitos chegam querendo fazer diagnóstico na imagem, e é aí que a vaca vai para o brejo. Né? Então, essa é que é a técnica, né? Não é uma questão de ser prova difícil. Não é que eu já fui chamado uma vez na faculdade, olha, vamos refazer sua prova aqui porque 30 zeros não dá. Já. Aí eu remontei a prova, né, e falei, ó, vamos esquecer as lâminas, vamos só pela história clínica. Todas as 3 questões eram feitas somente pela história clínica. Olha aí. Não precisaria de ter correlação com a patologia, era só um complemento. Entendo. Eu nunca precisei que alguém me mandasse. Eu nunca precisei que alguém me mandasse fazer alguma coisa. Eu não mando. Quem rodou comigo sabe. Eu não abro a boca pra pedir pra vocês preencherem um papel pra mim. Porque preencher papel eu faço rápido porque eu já sei. Então, assim, quando o seu preceptor, o seu residente estiver terminando uma coisa, já pega o time do que você precisa fazer e já esteja do lado dele adiantando. Porque você ganha confiança e a partir daí você tem a possibilidade, a oportunidade de fazer alguma coisa. Preencher papel dentro do hospital não é delegar serviço, não é porque a gente não quer preencher e o interno é preenchedor de papel. Não. Um dia vocês vão trabalhar no serviço. Aí chega lá como médico, não sabe nem o que pedir, nem onde pedir. Vocês vão virar chacota. Acontece muito? Acontece. É raro. Porque é raro, mas acontece com É raro, mas frequência. acontece com muita frequência. Porque chega lá, encosta na parede e fica lá reclamando. Ai, tô aqui só pra preencher papel, tô aqui só pra preencher papel. Aí chega lá pra dar plantão, lá na UTD, por exemplo, ou então na enfermaria da clínica médica. Fica lá, que nem um besta. O escriturário, o enfermeiro, o técnico tem que te falar o que você tem que fazer, porque você não sabe. Você passou 2 anos lá e não sabe onde que você tem que pedir um ATC. Aí é o cúmulo, né? É o cúmulo da inutilidade. Eu sei que o interno, ele é assim... A gente vai com... Chacota, né? Não, sangue nos olhos. Chacota. Oxe, pega leve. Tô cumprindo bem o meu papel. A gente vai com sangue nos olhos, assim, atrás de... Que é pra fazer procedimento, tudo aquilo, né? Mas eu sei que é necessário essa questão de aprender a burocracia do papel, ou seja, do sistema, e aí vai, né? Gente, 70% é burocracia. Você sai de uma cirurgia, até você dá conta de sair do centro cirúrgico. Porque a quantidade de papel que você tem que preencher é mais 1 hora. Porque é uma burocracia muito grande. Plantão, você passa mais tempo mexendo em papel do que atendendo. A vida mudou, né? Só fazendo parênteses aqui. Pois é. 8h30, horário da minha dieta. O que é isso aqui, gente? Suspende a pizza. Carne moída com feijão. Ou Come com aí, arroz. come aí, meu filho. Não, mas vamos lá, continua. Vamos continuar, não sei nem o que Que eu é um tava pouquinho falando. pena. Eu não vou Chocado contar estou. o que a gente tava comendo anteontem. Tudo bem, né? Era crepioca. Crepioca fitness. Massa integral. Tô Pizza sabendo. de whey, lá da Dom Virgílio. Ai, se fuder. Tô sabendo. A gente tava falando sobre o negócio do IPTU, de dormir no hospital, aquela parada. Tô sabendo que tu já dormiu por necessidade. Você tá me dando luz? Foi ou não foi? Como é que foi o rolê? Uai, eu paguei a conta Véi, do mês e não paguei a residente só não é- do mês de trás, né? Aí eu cheguei do plantão lá um dia, acho que eu tava rodando o PS. Cheguei no plantão lá um dia, cadê a luz? Aí eu peguei o aplicativo e fui olhar. A do mês tava paga, do mês anterior não tava. Eu falei, beleza, peguei minhas coisas, voltei pro hospital, tomei banho lá e dormi. No outro dia eu tinha que estar lá mesmo. Tá Véi, vendo? residente só não é pior que interno, né?
É sim, claro que é. Claro que não. Eles dão um plantãozinho de 6 horas, vão ir pra casa chorando, tem que ter horário de almoço, não sei o que, não sei o que. Ai, eu preciso almoçar, eu tô com fome. E Hoje vai. eu te fiz questão, gente, hoje é feriado. Fiz questão de olhar o Instagram inteiro, os stories. O que eu mais vi foi, feriado pra quem? Deixa eu ver se eu postei. Trabalhando Não no postei nada feriado. É, meu 3 filho. horas eu estava em casa, porque É, o horário exato. já. Porque deu meu horário. Eu vi o negócio, 2 horas depois eu tava na piscina. Velho, Eu qual a fico meio moral? frustrada, sabia? Eu vou até desabafar aqui. Jesus, eu fico meio frustradíssima quando eu vejo um interno na piscina e eu trabalho. Tô aqui, por isso tá brilhando. Essa conversa aqui é maravilhosa. Ainda Ainda tem. tem um restinho. Carlinha, tu não era desse jeito não, minha filha. Eu nem sou, nem tô bebendo, tô fazendo graça. Posso plantão aí. Quero fazer qualquer coisa pra subir a escada, Não, de né? forma Então, medíocre, né? medíocre Não, não, dá. faz o menor sentido. Então, nesse momento, quando a gente começou, por exemplo, o melhor que eu podia dar era um microfone de R$100 cada um. Era na minha casa, numa mesa de churrasco que tinha lá, e era o nosso melhor. Old times. E eu tava Só a galera inquieto raiz. com aquilo, inquieto. Tô me sentindo em São Paulo. São Paulo, né? São Que esses Paulo. podcasts maravilhosos aqui. Hoje talvez a gente não tenha o melhor equipamento de som, mas eu acho que hoje a gente tem a melhor estrutura de podcast. Sim. Melhor sala de podcast, por isso que a gente recebe muito elogio. Talvez esse seja igual a tua clínica, uma das melhores que tem, questão até estrutural, e a gente Sim, nem sim. contesta a questão profissional, pelo fato de que, velho, coloca sentimento no que tu faz. Exato. Coloca, não vai dar certo, foda-se, se não der certo, faz outra coisa, mas coloca sentimento naquilo. Quando tu coloca sentimento naquilo que tá fazendo, que é o que eu faço com vocês, eu coloco sentimento pra Sim, vocês. tem amor aí dentro. Aí vem o quê? Vem os elogios, aí vem o crescimento profissional, vem reconhecimento de aluno, de professor no meu caso, vem reconhecimento de paciente no caso da Carla. Então, quando tu coloca coração no negócio, o dinheiro vem. Sim. Então, igual a Carla, não coloca dinheiro como primeira opção. Coloca sentimento, coração, o dinheiro vai vir, ele vem atrás. E lembra, dinheiro é efêmero. O dinheiro que chegou aqui na tua conta vai sair. Vide meu imposto de renda. Eu falo, se você colocar em xeque, eu falo assim, né? Reconhecimento e dinheiro na bandeja. Fala Tu nisso, tem- só uma pausa. Tu viu? O quê? Não vi, não. Meu título do trauma. Reconhecimento. Reconhecimento. Se eu te desse colocar 100 mil e teu reconhecimento aqui, o que você prefere? Ei, 100 mil. Reconhecimento. Reconhecimento. Hoje eu não trabalho por dinheiro, graças a Deus. Tá vendo? A X4 na tua A mão X4. agora. De verdade, sem ser hipócrita, de verdade. Reconhecimento. Sabe por quê? Porque eu posso comprar BMW. Tá vendo? Graças a Deus. Eu Então, posso. E não assim- comprei por quê? Porque eu tenho outros projetos. Prioridades, né? E eu não trabalho por projetos. dinheiro mais. Exato. Eu Com trabalho certeza. por reconhecimento, eu trabalho. Óbvio que eu tenho que ter dinheiro pra cuidar da minha filha, da minha esposa e tal, Você mas. vê que tudo isso é até maturidade, né? Às vezes eu vejo muito pessoal vai saindo da medicina, todo mundo fala, vou ganhar tanto. Meu irmão, por exemplo. Aí eu ficava só olhando aquilo ali, vai se estrepar. Não Vai querendo mal, mas sabendo que vai dar se fuder. ruim. Aí pro interiorzão, ganhar 40 mil. Vai ser bom. Chega lá, só terra. Nem água tem pra beber. Vai, Só 40 terra e calote, meu filho. 40 mil. Depois que eu tomei meu primeiro calote de 50 Comida mil. boa era quando o paciente leva uma galinha viva. Ou- Melhor matar. Vai, dinheiro. Né? Então tem coisa, gente, não adianta que o dinheiro Bem não vai lembrado, pagar cara. pra Eu ia vocês. pra Paraná, já falei essa história várias vezes. Eu ia pra Ia pra Paraná. Lizarda. Tu ia pra Lizarda, né? Lizarda. Caraca, eu ganhava o dinheiro, óbvio, por isso que eu ia pra lá. Mas, velho, não tinha pagamento melhor do que uma dúzia de ovo caipira. Não é? Caceta, eu voltava de lá sempre. Eu ganhei um quarto de quarto Leitor. traseiro de uma leitor, não, de um carneiro. Nossa, velho, foi o dia mais feliz dentro do meu plantão lá, velho. sabe? Mas eu te reconhecimento, Bruno, paciente. mas eu te pergunto, foi ótimo, você ganhava super bem se você ficasse lá direto. Mas você daria conta de viver aquilo ali por dinheiro? Nunca. Não dá, tanto é que você saiu pra ganhar menos. Pra Mas ganhar
ter um reconhecimento melhor para você conseguir alinhar teu propósito de vida. Não adianta, dinheiro não traz felicidade. Lógico que ele é bom, ele traz conforto e segurança, né? Traz BMW. Traz BMW, isso é bom, né? 3 da Amazon, a favela venceu. Ele dá vários insights aos meninos de 20, dizendo sobre dificuldades e perrengues que você passa e tal. E a senhora tava contando aí, não sobre frustrações, mas muitas vezes que você tem que dar um passo atrás na vida. Então, o Instituto Carla Ferraz não surgiu, só entrou numa direção e o mini Palácio de Versalhes subiu. Teve muito perrengue aí no meio também, né? Muito. Quando que você sabe que você não tá fugindo do propósito, indo atrás de alguma coisa que é da sua cabeça, ou quando você sabe que mesmo tomando prejuízo, passando noite acordado, colocando o filho num berçário, você fala, não, tá certo, é isso aqui mesmo. Essa pergunta aí bateu bem assim na minha cabeça. É sempre assim. Desculpa, mas eu sei, ele é um filho da puta, velho. Ele manda umas perguntas. Você me lascou com essa pergunta. É uma pergunta muito complexa, né? Tô brincando. Como eu acho que eu não tô fugindo do meu propósito? A partir do momento que eu consigo enxergar a felicidade das pessoas com os resultados que tem obtido no nosso espaço, a gente vai vendo que a maioria, aí você fala, opa, o negócio tá dando certo. E a gente tem um sentimento, assim, tem algo dentro da gente que faz a gente sentir que a gente está crescendo, que você precisa dar passos mais largos. E ao mesmo tempo que você tem esse sentimento positivo, quando você não está enquadrado dentro de algo que você está colocando novo ali na clínica, está te dando um certo desconforto, você não vê uma energia tão gostosa, as pessoas vibrando tanto, você fala, opa, isso não tá legal, isso aqui eu preciso voltar. Não é assim, entendeu? E o tempo todo, assim, desde lidar com funcionários, igual a gente que tinha 2 no começo, hoje a gente tem 15 dentro da clínica. Então, assim, muda bastante, né? Então, eu acho que essa questão mesmo de feeling e de intimidade com o teu negócio. Se você não tem intimidade com o teu negócio, você nunca vai saber quando ele está indo muito bem e quando ele não está. E tem uma coisa que fala muito e que eu acho que é consequência. Você nunca pode viver por esse fim. Mas são os números. Você não vai, vou trabalhar para ganhar dinheiro. Não, isso não. Você vai trabalhar para você ter resultado e para que o dinheiro ele vire consequência disso. E essa consequência, ela tem um marcador muito bacana para você ver como que está o teu andamento na clínica, entendeu? E hoje a gente tem um pessoal que faz para a gente terceirizado esse marcador e a gente consegue enxergar uma curva bem ascendente, assim, né? E junto com essa curva, você começa a juntar com esse sentimento mesmo de intimidade com o teu negócio para ver se as pessoas estão realmente sentindo. E lá na clínica eu gosto muito de... Sempre peço para as meninas fazerem isso. O paciente, ele tem que se sentir único. Algo muito personalizado. E a partir do momento que eu perder isso, para mim já não tem mais sentido. Posso até crescer, mas se eu me perder nesse negócio, eu não quero. Não é trabalho tipo Charlie Chaplin, tipo em série. Não é isso que eu quero. É um tratamento personalizado, gostoso, em que a pessoa realmente, além de ser bem tratada, consiga renovar e trazer sua autoestima de volta. Entendeu? Se sentir única mesmo, se sentir valorizada. E desde não é pra ir lá fazer uma bléfaro. Não. É pra ir lá... Até porque, Bruno, bléfaro, botox, preenchimento, laser, tem em todo lugar. Sim. Então, o que eu posso fazer de diferente para o meu paciente, além desses serviços que a gente tem em todos os lugares? Esse é o case do sucesso. Sim. Primeiro, dar o que eu tenho, já que todos têm, de forma diferenciada e com resultados extraordinários, e que o tratamento dele, ao chegar, seja algo assim encantador. Que ele viva uma experiência mesmo naquele lugar. Esse é o case de sucesso. Consegui te responder? Não sei se eu fui um pouco mais complexa que você, mas eu acho que não. Não, foi ideal. Ideal? Então tá feliz? Ele gosta dessas respostas filosóficas. Você tá feliz, então? Então mais ainda. Não, é porque assim... Gente, são 8 horas da manhã. Tá só lembrando. 8 da manhã. Eu fui dormir 00:30 igual você. Sim. Igual você. Só que sua filha não acorda. Acorda. No meio da cama. Então nós estamos muito fodidos. Tá no meio da cama. Então já tá até lá agora, hein? Nós estamos igual. E aí, 8 horas da manhã, a minha convidada bebendo cerveja. O meu braço direito fazendo pergunta filosófica. Eu já tô no 3º café. Eu não sei nada que tá acontecendo.
Eu achei um Ai, meu Deus do céu. Eu achei esse bate-papo esse bem negócio diferente, aqui, sabe? Eu achei bem diferente aqui. Será que isso vai vingar? RB Clean. RB Clean é Clean. seu ovo, seu filho da puta. Vamos lá, contar. RB Clean, a gente tem até a música. Sabia? Música? Não, essa música eu não sei não, tem? Não. Ei, deixa eu te falar o negócio. Deixa eu te falar o Eu tô As crescendo. Você sabe que eu sou até modelo agora. RB Tu Clean, me quebra as pernas pra tu ver. RB Clean, moço, não tinha aquele negócio das rebeldes? É do mesmo grupo. Velho, eu dancei rebelde, Sony, velho. Sony eu, Music. velho. Eu dancei rebelde, a RB velho. Clean. No plantão. Você Então, imagina? A RB Clean e Rebeldes é da mesma companhia Sony Music. Sony Music. Sony Music fazendo sucesso. Sony Music, inclusive alô Sony, quer patrocinar? Esse microfone é a inspiração da época da RB Clean, pra quem não sabe. Que o doutor era cantor. RB, não, até pra galera saber, RB Clean é R de Renata, B de Bruno, C de Carla, L de Letícia e o Clean, o o IN. Clean, na verdade, era o nosso CNPJ, né? CNPJ, exatamente. Era CNPJ. Queria montar Eu uma sei empresa. Que empresa era essa? O que a gente ia vender? Não sei. Entretenimento. Mas era o grupo Eu de acho que era plantão. mais pra entretenimento mesmo. Era o grupo de plantão que a gente tava plantão na terça-feira, assim que eu cheguei aqui e tal. Foi. E, cara, foi uma das coisas que eu fiquei mais feliz na época que eu trabalhava. Porque a gente trabalhava sorrindo, cara. Feliz, assim, sabe? Tipo, pau quebrando lá fora, a gente discutindo o caso. Enormes. Cirurgia enorme, eu ia lá operar, a Carlinha chegava e falou, que ajuda? Aí eu falei, quero. Ela falou, não, eu vou me lavar, vamos lá. Aí, essa daqui, essa tripa está muito perfurada. Eu falei, passa um botox. Cara, mas era tão leve o plantão. Vamos preencher, que eu acho que ela tá muito murchinha, né? Tá muito murchinha essa tripa. Se a gente fizer um preenchimento com ácido hialurônico, ela vai voltar a funcionar. Né? Mas era muito engraçado que era muito leve o plantão. Muito. Então, acho que isso é uma das coisas legais, assim. Quando você tem uma equipe boa que trabalha com você, que eu acho que tem a tua equipe, um ajudava o outro, não tinha essa, tipo, se foda lá. A gente tá junto e tal, e tá junto na leveza. Sim. Né? Então, a gente gostava de dar plantão, foi a época que eu mais gostei de dar plantão. Também foi a melhor época da vida. Depois que a gente se dissipou, que a como é que acabou? Não, a Renata começou saindo pro... Engravidou? Não, pra endoscopia. Aí a gente foi se desfazendo. Aí foi desfazendo, aí eu acabei tendo que sair da terça-feira também. Foi, aí eu fui saindo também aí pra tocar a clínica. Pra tocar a clínica, aí ficou a Letícia lá. Letícia. Acho que tá até Só hoje, engravidando. né? Só engravidando. Tá Profissão. Gestante. Faz mais nada? Não, eu sou cirurgiã. Eu sou cirurgiã, Letícia. Nas horas vagas, eu sou cirurgiã boa. Esses tempos atrás ela vai ficar puta comigo, mas esses tempos atrás ela virou assim pra mim e falou, Bruno, tô pensando em engravidar. Eu falei, caralho, de novo? Ela falou, porra, licença maternidade é ótimo. É? Eu falei, tu vai engravidar pra ter licença maternidade? Boa. Não, mas ela gosta do ela negócio. Ela gosta. Negócio não, de engravidar. De engravidar. De engravidar. Não, ela queria. Eu errei um pouquinho aqui. Desculpa, eu já tô na segunda ainda pra ter. Depois residência em São Paulo, morei 1 ano em Salvador, e aí meu sogro me prometeu um caminhão de boi para trazer a filha dela pro Tocantins. E aí eu vim parar aqui, né? Pagou? Ainda não. Meu sogro também não pagou, não. Meu sogro não, mas você quer morar aqui, que tem um negócio da família. Mas eu falo. A única coisa que eu tenho da família é a Renata, porque o resto... Não, mas eu tô deixando ele aumentar. Ah, entendi. É que tem as cabeças juros. lá, deixa tem aumentar. Juro, coisa aumentar, deixa grande, engordar. Com certeza. Na USP e eu ia de carro pra Sapopemba, rapaz, eram uns 45 minutos, 50, só pra ir, depois trânsito na volta. Pra voltar. Pra ganhar R$16 pra fazer um ultrassom. Você tá doido? Sério. Cada ultrassom R$16 eu ganhava. Que isso? Só que naquela época eu não tava preocupado com dinheiro, eu queria aprender. Eu queria pegar a mão. Eu, graças a Deus, assim, eu nunca tive pressa pra ganhar dinheiro, né? Eu sempre sabia que uma hora ia acontecer. Que dia não, né? Mas que situação te fez escolher radiologia? Você já entrou na medicina e falou, velho, eu quero ser radiologista? Não. Primeiro eu queria ser jogador de futebol. Olha, o segundo, né? Segundo convidado. Quem que era o outro? Rodira. O Rodira. Não, o Rodira é natação. O professor Wellington jogava futebol? Não, quem queria ser jogador de futebol era o Ikeda. Queria ser jogador de futebol. É verdade. Eu quase fui. É? Eu quase fui pro Remo. Juro pra você. Na época do Ganso ainda, ia ser meu parceiro. Não, mas é sério. Eu fiz teste no Vitória.
Joguei na base lá, joguei futebol de salão também. Eu era bom. Na época do colégio tinha os chamava Jocopá, Jogo dos Colégios Particulares de Salvador. Nossa. Meu time do colégio, a gente ganhava os campeonatos e aí eu fui fazer teste no Vitória, me chamaram e aí eu fui umas 2 vezes treinar, mas Ficou cansado. Não é, é que assim, é uma coisa, e depois eu tive até um primo que quis jogar bola e eu conversei com ele. A realidade da gente, querendo ou não, é diferente. Com certeza. Então eu chegava lá de motorista, com a chuteira da moda, meião, caneleira, né? Todo né? Nicolas Cage. Todo Nicolas Cagezinho. E os meninos moravam no alojamento, né? Então, assim, aquilo pra mim Eu imagino. era uma coisa massa estar jogando bola, legal. Pra aquele cara era o futuro da família dele inteira, entendeu? Aí um dia, tava lá jogando, aí um dos meninos falou, ó, Playboy. Eu falei, oi. Aí ele falou assim, Oi, é comigo? Mandou e jogou na parede. Foi, falou, ô Playboy. Eu falei, oi. Ele falou o seguinte, isso aqui pra você é diversão. Isso aqui pra gente é prato de comida. Se você não sair, a gente vai quebrar sua perna. Caraca, rolou isso, Rolou. velho. Juro pra você. Aí melhor manter a Aí eu falei, ó, quer saber de uma? Aquele abraço. Aquele abraço. Eu não vou arriscar. Vou ficar jogando nos velho. clubes, no negócio. Vou jogar na Atlética. No intermédio. Não. Era jogador Maria. oficial? Não, isso era no colégio. Não, então. Não, mas tu depois jogou foi jogar intermédio? na- Capitão, dono do time. Ah, pelo amor. Sempre. Era igual eu, velho. Camisa 10 e Camisa faixa. 10 e faixa. Eu vou arrumar os vídeos que eu Sua tinha. faculdade tinha rivalidade do vôlei com futebol? Tinha não. A minha tinha. Nós tinha rivalidade da minha sala contra o resto do mundo. Mas a minha também. Todo mundo era. Nossa, a minha todo mundo também era era brigado assim. com a gente. Era a nossa contra a humanidade. Mas também eu era meio Só chato que pra dentro da caralho. faculdade era rachado. Não sei se você conhece o Roberto, ortopedista. Daqui? É. Conheço. O Roberto Campos. Sim. Pois é, era meu colega de faculdade. Ele era meu veterano, um ano na minha frente. Ah. Eu era o meio campo e ele era o atacante. Então, basicamente, Tava certo. dava certo. E eu e ele, muito futebol. E o presidente da Atlética era vôlei. Minha faculdade, quando a gente entrou, a gente foi a 5ª turma. Então, era a faculdade que estava começando. Como vocês estão aqui na nós somos na segunda. ITEPAC. E aí, o cara do vôlei, ele começou a querer mandar no futebol. Tipo, eu vou escalar o futebol. Não, filho, você não vai escalar nada. E ele era calouro, né? Você cala a Fica sua quieto, boca. porra. Você tá de brincadeira, mexendo em coisa séria aqui, porra. Hora dessa, velho! Essa porra, chegou agora, vai sentar na Na janela, enchendo janela, o saco. se fuder. E aí, o vôlei começou a ganhar uns intermédios DF. E aí, depois teve os intermédios Centro-Oeste. E o futebol a gente não conseguia ganhar. Chegava perto, mas não ganhava. E o vôlei tava ali, sempre lutando. Aí teve um intermédio que o vôlei perdeu tudo, tomou uma surra. E a gente foi campeão, futebol e campo no DF e futebol de campo no Centro-Oeste. Você tá doido. Aí, Porra, aí meu ficou filho. louco. Aí. Aí esfregou na cara. Ah, também. não. Subiu. Aí o que aconteceu? O presidente da faculdade na época foi fazer uma cerimônia no auditório para entregar. Os troféus? Não tinha troféu, era só medalha. Mas aí a gente ficou tanta raiva do vôlei naquela época que aí juntou eu, o Roberto, juntou mais uns colegas nossos lá, porque como tinha muita gente de fora, os apelidos assim, eu era baiano, tinha o Ceará, tinha o não sei quem, entendeu? E aí... O colega da sua sala. Então, assim, não vou falar o nome, mas assim, eu acho que isso eu vou morrer lembrando disso, cara. Não vou esquecer. Na verdade, foi assim, se não tivesse sido aquela aula de habilidades, se não tivesse sido ele disposto a deitar, porque na época era só ele e o Pina como homem. Não é porque se ele não tiver... Tinha que acontecer, porque só tinha ele e eu e precisava de no mínimo 2 pessoas. Que a turma era grande, né? Conta o babado aí. Acho Foi que o era, seguinte, a gente Deixa tava o tio contar. Conta aí, era em tio. 8, acho que era. Vocês eram em 8 na habilidades 4? Eram 8, é. 4. Habilidades 4. Como eu queria chegar na cirúrgica, eu achava que eu tinha que começar de baixo para eu poder. E aí acabei entrando na clínica, exatamente por ter essa experiência clínica e tal. E aí, essa turma tinha, quando cheguei na avaliação de abdômen, aí fui ensinar a parte de pedir para um aluno deitar, né? Aí fui inspeção e tal. Aí quando eu pus a mão no abdômen do aluno, palpei lá, eu falei, um baço aumentado. Eu falei, mas queria que fosse um rim baixo, né? Uma pitose renal. Pensou até em rim ferradura na época. Eu falei, pô, será que é uma pitose? Tomara que seja, tomara rim ferradura. Aí pus ele de ladinho, nada, mas eu fiquei quieto, né? Aí ele falou, ó, a hora que acabar aqui a aula, você vai comigo lá na clínica que eu vou fazer uma ultrassom sobre, porque eu preciso ter certeza se isso aí é baço ou se é rim mesmo, né? Aí saí, levei ele lá pra clínica
e fiz a ultrassom nele. Nisso eu liguei para a Cíntia, no trajeto. Olha, eu quero que você vá lá junto, porque eu acho que esse negócio é sério. Eu acho que é um baço aumentado e eu preciso que você vá junto. Esse menino tá sozinho aí, tá. Aí a Cíntia chegou lá junto com ele, fiz a ultrassom. Quando eu fiz a ultrassom era baço mesmo. Por sorte, a Marielza estava do lado atendendo. Liguei para a Marielza me atendeu. Marielza, precisa que você veja um paciente, um aluno meu. Ele está com baço aumentado, assintomático, nada. Eu contei. Não, Mário, pode deixar que eu já o vejo. Cara, ele saiu dali, foi consultar com ela já levou ele internou ele no HGP, colheu os exames, fez punção de medula óssea, aspirou a medula óssea dele e ele estava com a doença linfoproliferativa. Sério, cara? Pra você ter ideia, ele foi pra Brasília, serviço lá do Sírio. Para finalizar, fez transplante de medula óssea, fez quimio, transplante, tá curado, graças a Deus. Né? De uma aula de RAM, velho. Uma aula de RAM. Então, e aí um dia desse eu estava ali sentado no mercado aí, no mercado não, no Hanzak? Na frente do mercado, Aí ele chega assim por trás, me dá um abraço, cara. Eu falei, puta, cara, a hora que eu olhei assim... Dá uma emoção. Cara, arrepia até agora, sabe, assim. Então, assim, isso eu vou carregar até a vida toda, cara. Que isso, na realidade, eu entendi, e a família dele é muito espiritualizada, eu acabei conhecendo toda a família. Eu entendi o porquê de eu estar ali, o porquê de eu não ter ido direto para cirurgia, para urologia, entendeu? Então, eu entendi exatamente qual era o meu papel ali, sabe? Porque eu acredito que nós temos que ter conhecimentos, é obrigação nossa termos, né? Mas tem... Eu vou fazer o reteste, né? Eu fui fazer 1 ano e meio depois. E o meu pai e minha mãe louco, né? Porque eu contei pra ele, meu filho, pelo amor de Deus, se você pegou HIV... Eu falei, pai, de verdade, meu pai é diabético. Eu falo, pai, eu prefiro ter... Se for pra me escolher entre os dois, é melhor ter HIV e tratar pelo SUS, tem mais tecnologia do que diabetes. Cara, e bom tema. Como que é a questão do HIV hoje? Ainda tem aquela resistência que se tinha antigamente? Ou o que tem de tratamento? Vai ter cura esse trem aí do HIV? Vai, com certeza. Assim, o HIV ele ainda é uma doença muito importante, né? Tem um impacto epidemiológico ainda muito significativo no Brasil. Nós temos eu até falo muito sobre isso, que a gente tem uma revolução comportamental muito grande, né? E eu faço ambulatório, além dos meus pacientes no consultório de HIV, eu faço um ambulatório de HIV e EST. Então, o nosso N é grande, a gente consegue ver isso com o passar dos anos, essa revolução comportamental, essa questão dos aplicativos. Isso gerou uma revolução sexual e, infelizmente, essa geração, ela não tem pouco ou nenhuma afinidade com preservativo. Então, o número de casos notificados, ele é um número constante e crescente. Né? O Brasil, inclusive, enquanto o mundo inteiro teve uma queda nisso, o Brasil alavancou isso muito forte na América Latina. Então, mas hoje, o tratamento, né, em contrapartida do que era antigamente, que você tinha alguns esquemas antirretrovirais com 80 comprimidos. Por isso que se chamava coquetel, porque realmente era uma mistura muito grande de antirretrovirais. Tem uma colega nossa que ela acidentou há muitos anos atrás, e ela falando, acho que se eu não me engano na década de 90, e ela teve que tomar a PEP. Quando eu tomei a PEP, já era a PEP de hoje, que é tenofovir, lamivudina e dolutegravir, 2 comprimidos uma vez ao dia. Não, tinha um que era 4, não era? Era, o anterior. Eu fiz esse. E aí, quando eu tomei, já era esse. Aí ela me contando, quando ela tomou, na época da residência dela, ela parou. No 20º dia ela parou porque ela não aguentava mais, de tanta diarreia, de tantos efeitos colaterais. Na minha época de internato, também era assim, né? Já eram muitos esquemas, muitos comprimidos. A gente esperava o paciente chegar em imunodepressão franca pela quantidade de efeitos colaterais que tinha. Então, você não entrava quando o paciente diagnosticava HIV, você não entrava de cara com o tratamento. Por quê? O tratamento era mais sofrido do que a própria doença até chegar em AIDS. Então, você praticamente esperava o paciente chegar em AIDS para começar o tratamento. Hoje não, todo mundo toma. Quem realmente adere e diagnostica precocemente tem uma qualidade de vida e uma expectativa de vida muito semelhante à da população em geral. O que faz de diferente alguém que está tratando, que segue a vida normal, mas quais são as precauções? Assim, Bruno, hoje
atualmente, praticamente nada, a não ser as consultas. Por exemplo, o paciente que atinge carga viral indetectável, que a gente fala, que é um número muito baixo, que a gente considera abaixo de 50 cópias por ml, e que tem o CD4, que são as células que o HIV mais ataca, acima de 350, a gente fala que esse paciente tem controle virológico e imune. Esse paciente, hoje a gente tem uma dimensão que ele sequer transmite através do sexo. Então, você jura? Juro. É mesmo? É uma comprovação científica mundial, né? No mundo inteiro, né? U é igual a U, que é, aqui no Brasil I é igual a I, que é indetectável, é igual a intransmissível. Então, sequer esse paciente tem indicação, tem risco de transmissibilidade enquanto ele estiver com carga viral indetectável. Caramba, então se ele acaba acompanhando o tempo inteiro certinho, tomando medicação... E o acompanhamento acaba sendo de 6 em 6 meses para esse perfil de paciente. Caramba! Cara, é assim, você vai na fila do meu consultório, impossível você falar quem tá ali com HIV. Porque assim, hoje eles vivem extremamente bem. E como a gente faz assim, você vai no médico de 6 em 6 meses? Você faz alguma? Qual foi a... Eu vou todo dia, que eu não vou, velho. Cara, a gente não vai. Tu pediu pra eu voltar aquela vez, não voltei? Nunca voltou, né? O retorno foi hoje. Terminando aqui, a gente conversa. Não vou. E eles acompanham creatinina, né, os efeitos adversos que as drogas podem ter, que são bem discretos hoje em dia. Mas assim, eles vivem muito bem se acompanhar. Nosso grande problema hoje são as pessoas que não testam. Então, por isso é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde de testagem em massa. Todo mundo que um dia teve vida sexualmente ativa ou tem testagem em massa. Testagem para HIV, sífilis e hepatite B e C. E essas pessoas, se descobrirem cedo, cara, eles vão ter uma expectativa de vida muito igualitária à população em geral. Por exemplo, o homem pulou a cerca, a mulher perdoou ele tem HIV. E aí ele tá nesse II aí, que é indetectável, tá intransmissível. Ele pode ter relação com a mulher? Pode. Sem preservativo? Caramba, pode, sim. Eu tô muito desatualizado, não sabia. E enquanto ele... Dos casos que os abusadores, eles pedem, eles comentam, esse é um segredo entre nós dois. Causam medo na criança e pedem um segredo. Então, assim, uma coisa assim, que eu tô aos pouquinhos, tá no hospital, mas eu penso talvez em escola, em creche, em abrigo, entendeu? Até o pessoal do abrigo já entrou em contato comigo, vai fazer um trabalho com eles, porque são crianças que já sofreram violência, mas que podem sofrer outros tipos de violência também. Né? Você quer um lá? Quer? Você tem aqui? Não, agora não, obrigado. É lógico que todas são histórias bem marcantes e acho que assim, bem difíceis, mas tem alguma que te marcou em particular? Que o senhor fala, cara, acho que eu vou passar umas noites sem dormir. Ou então chegou em casa e olhou pro filho e falou, graças a Deus que eles estão bem. Então, assim, igual assim, quando eu dou um atendimento, a gente tenta fazer no máximo ser muito legal. Mesmo em casos de violência física, mesmo nos casos de violência psicológica, e quando tem violência física, psicológica, sexual, tenta fazer o atendimento do quê? De uma forma mais leve, de brincadeira. O pessoal faz doação, então a gente tem brinquedinhos, tem um estante, então parece até um consultório mesmo particular. A gente tenta fazer o máximo para ser muito legal, com brinquedos bons, entendeu? E as crianças também recebem os brinquedos. E já teve criança que da criança falou, tio, eu não quero contar a minha história, porque senão você vai chorar. Caralho. Meu Deus. E de comentar assim, olha, ele corre atrás de mim com faca, ele taca pau em mim, choque elétrico, de obrigar a criança a comer uma comida cheia de larva de mosca, como uma brincadeira, e no final não obrigar a criança, além da violência sexual, entendeu? Então, assim, tem muitas histórias assim, muito pesadas, entendeu? Muito difíceis, né? E com relação ao atendimento, não, eu fico na boa. E quando a psicologia vê que eu tô querendo emocionar um pouco a aula, então no atendimento eu tento me controlar, mas voltando pra casa eu voltei chorando muitas vezes. Durante o atendimento, assim, lembrando das crianças, meus filhos já me presenciaram, papai, por que você tá assim? Por que você tá triste? Não, eu tô lembrando de algumas histórias, de algumas crianças. Mas no momento não, no atendimento a gente tenta brincar, tem que ser legal, tem que ser bacana, tem que ser bom, né? Caraca. Um trabalho pesado, viu? A gente sabe que essas crianças muitas vezes elas estão numa situação de vulnerabilidade e nem sempre o Estado consegue abraçar. Já teve algum caso de senhor ter que devolver a criança pro agressor na porta do hospital?
Então, o que acontece? Existem uns abrigos que acolhem essas crianças, né? Tem os conselheiros tutelares que tomam conta, e tem os abrigos que assumem as crianças em situações extremas de violência. E porque uma situação que a criança tem risco de vida, não tem como a criança voltar pro agressor, dependendo do tipo de violência, porque tem violência que é realmente muito pesada, com lacerações, entendeu? Com machucados graves, com fraturas, então não tem a menor condição da criança voltar para o convívio. E em último caso, a criança fica hospitalizada, então assim, tem uma internação por motivo social para que ocorra a segurança dessa criança. E como que ludibria essa criança, tipo, explicar que é uma internação social para ela? Vai brincando, vai colocando ela na brinquedoteca, vai tirando, então, vai fazendo andar de monarque. Tem algumas situações, vamos supor, que tem que ser internada a criança, tem crianças vítimas de violência sexual, uma violência aguda, que tem que iniciar a terapia antirretroviral para HIV, né? Então a criança inicialmente ela é internada para iniciar o uso das medicações antirretrovirais e outros medicamentos para tratamento de infecção, tratamento de doença sexualmente transmissível. Né? Então, ela inicialmente é internada, usa alguns medicamentos, ou então internada até que a questão social, a questão judicial toda fique bem resolvida, que a criança possa voltar para casa com segurança. É porque, assim, o ambiente, às vezes, é tão pesado que a criança vê, que ela convive, que em muitas elas se sentem acolhidas no abrigo. Tio, o abrigo é tão bom para mim, é tão bom. Velho. Entendeu? Então a gente não tem... eu, particularmente, eu não tinha ideia que existiam tantas crianças vivendo nessas condições. A gente pergunta, nossa, olha o seu dente, tem que escovar o dente. Tio, eu não tenho dinheiro para comprar escova. Eu não tenho dinheiro para comprar... Porque às vezes é a oportunidade que ela vai ter para ter aquele filho, ainda mais a mulher, tem várias questões, ali, né? Não é? Não é um impeditivo, né? Às vezes o pessoal eu vejo que olha muito. Eu até fiquei muito chateada com uma residente que eu ouvi falando isso para uma interna que é enfermeira na HGP. Eu escutei de rabo de ouvido. Não faz residência não, que residência pra gente jovem, que não tem filho. Fiquei furiosa. Isso também. Furiosa. Eu já passei, gente, o projeto de vida de cada um é de cada um. Acabou. Não, eu falo assim, só te aproveitando um momento. Ela fala assim, será que vale a pena eu fazer residência? Eu tenho 35 anos. Eu falei assim, amor, você pretende morrer com quantos anos? Não é? Porque... Em contrapartida, eu escutei isso do professor Bruno, que foi uma das primeiras pessoas que eu perguntei. E realmente ele falou assim, você vai morrer quando? E vai ter que fazer. Eu não entendo, porque essas o tempo coisas... vai passar de todas as formas. Você deitada numa cama ou você fazendo alguma coisa, ele vai passar. Realizando seus sonhos, categórico, né? Realizando seus sonhos. Exatamente. Tem interno que fala pra mim, eu vou fazer clínica porque é mais tranquilo você, mãe. Eu falei, jovem, não é assim, vamos botar pra casinha. Não vou fazer porque eu vou fazer cirurgia. Não é assim. Eu só não recomendaria nenhuma especialidade planejada, se você puder, na residência. Eu não fui bem recebida quando eu estava na clínica. Sério? Nossa. Por estar grávida? Por estar grávida. Não, tinha rodízio, porque na clínica a gente passa em muitos rodízios, em muitos serviços. Né? Em muitos serviços. Vocês são... A gente residente é muito mão de obra. E aí uma gestante talvez não seja mão de obra mais. Na subespecialidade, você fica muito em um nicho só. Quando você está na clínica, na cirurgia, eu também acredito que seja assim, você roda em vários serviços diferentes. Então, eu rodava na nefrologia, eu ia para outro serviço que era pneu, para outro serviço que era endócrino, para outro. E no R2 é só subespecialidade. E eu não fui muito bem recebida. Eu tinha que escutar o discurso, tipo, às vezes eu estava no meio da visita, saía, vomitava, voltava e continuava passando o caso. Nossa, de novo isso? Mentira. Às vezes ter que escutar o quanto... O chefe falando quanto, eu era uma residente que dava plantão de 24 horas, que subia 20 degraus de escada grávida e não sei o quê. Eu pensando aqui comigo, nossa, coitada de você aqui, eu tenho pena de você, eu não tenho inveja de você. Eu sinto muito por você ter passado por isso, prof. Eu fui uma interna que rodei com a Olivia grávida. A Olivia sem a Olivia condições. tinha uma barriga desse tamanho e eu andava aquele HGP inteiro com ela. Eu era residente grávida. Eu rodava aquele HGP inteiro com ela, gente, era 3 da tarde.
eu não tinha almoçado, eu passava mal de fome. E ela sussa. Cada grávida é uma grávida. Eu era E eu recente inchada grávida, desse tamanho, eu tava ela com plena. 6 meses, ela com 7. Gente, era ridículo. Ela no salto dela, linda, Exatamente. plena. Eu lá de Pleníssima, tênis, loira, maravilhosa. macacão, E eu nem fazia luz porque eu ficava meio- empurrando Ela água. loiraça. Sério. Eu empurrava água nela a manhã inteira, só pra ela ter que ir no banheiro e eu ir aqui também. Graças a Aí Deus. sentava Você na... tinha uma estratégia melhor. Não era que ela tava preocupada, não. Ela queria um tempinho pra ir no banheiro. Eu sentava na vida. Pega essa dica. Eu chegava 7 horas no hospital, ela chegava meio-dia. Falava, meu Deus, eu já devia estar almoçando. Não, eu Minha levava filha o tá com lanchinho, fome. Sentava na nossa salinha, eu já abria meu lanche, já dava o dela, já dava a frutinha dela. Ela pedia lanche mesmo. E tipo, eu já levava o meio A dela. gente Pra levava. ela ter, eu tô afim, não come, doutor, porque aí eu posso comer também, entendeu? Mas eu não sou grávida funcional. Tem grávida que, maravilha, tá grávida, coisa Eu linda. não Gente, sou. eu quero aposentar, eu não sou uma grávida primeiro funcional. trimestre eu... Nossa. Cara, eu não tenho espinha, minha cara enche de espinha. Não, deixa eu contar pra você. Nem da Eu adolescência. saía do chão do banheiro e da cama quando o Bruno, eu ouvi a caminhonete chegando em casa. Eu falei, não, vai ficar ruim, né? Ele vai ficar chegando chato. aqui, vai ficar chato. Eu vou fazer de conta que eu tô fazendo alguma Deixa eu coisa. fa- deixa eu fazer ia de pro conta que eu sou- escritório, sentava, ficava... Não, na primeira dá pra fazer isso. A primeira é agora, na ótima, segunda, né? A primeira é ótima. Na segunda, Não na dá primeira eu pra dormia fazer? quando eu tinha tempo. Não, porque O que a você outra acha que a queria- Bela vai fazer quando você for pro escritório e fingir que você tá trabalhando? Entendeu? Na segunda gestação, Vai você para o internato. você tem demandas da outra criança. Você não tem, você tem o mesmo sono. E o seu marido, ao invés de cuidar só de você, ele vai cuidar da criança? Ah, tá. Então. Vagas para internato, bebês de 2 anos. Acontece. Não, e na segunda gestação, você tem o mesmo sono da primeira, o cansaço do trabalho e a demanda da criança do seu. Porque você tá casada ainda, você tem uma casa para cuidar. A gente tem muitas jornadas juntas. A da primeira gestação, que foi difícil para mim, foi o início do casamento, então já era uma jornada totalmente diferente. Você casou, você namorava 1 ano e meio, você falou. E aí você casou quando você engravidou um pouquinho depois? Como é que foi? Uns meses depois, a gente Uma leve decidiu. pressãozinha. Ah, a gente às vezes- decidiu assim. Às vezes até já tinha casado, A gente já decidiu tava grávida. assim. Tô brincando. Disse ela. Aí a É gente... brincadeira. Foram muitas novidades juntas, entendeu? E eu tive esse problema na clínica, eu não me senti acolhida, muito pelo contrário. Grávida, cara. E tinha... Uma carência.